Dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino de artes. A gente vem falando do artista Romuald Hausmann e eu citei muito a sua influência, né, que ele teve, melhor dizendo, em relação ao povo iorubá e suas máscaras. Hoje, então, a gente vai conhecer um pouco desse povo, tá? Então, o tema de hoje é o povo iorubá. Na região da Nigéria e do Benin, a cultura tradicional predominante é a do povo Iorubá. Tá? Essa região era dominada costa dos escravos e foi um dos maiores centros de tráfico de africanos escravizados para as Américas, vindo também direto para o Brasil. Tá? Os Yorubás são um dos maiores grupos etnolinguísticos, ou seja, que se refere ao mesmo tempo à cultura e sociedade e à língua, tá? Da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região. É o segundo maior grupo étnico da Nigéria, correspondendo a aproximadamente 21% de sua população total. E foi um dos grupos trazidos ao Brasil por causa do tráfico de escravizados. Dos quase 5 milhões de africanos que aqui aportaram, aproximadamente a metade era da região da África Ocidental. Originalmente, a cultura iorubá tem tradição oral, ou seja, a tradição e a cultura eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. Acredita-se que a língua iorubá seja falada pelos nativos desde 1000 a.C. Em 1850, o bispo Samuel I.G. Crowther compilou e sistematizou uma gramática da língua iorubá, que apesar de ter sofrido algumas mudanças desde então, hoje em dia é o padrão ensinado nas escolas da região. Até hoje, a tradição oral dos Yorubá permanece. Para manter viva a memória desse povo, as lendas e os acontecimentos são passados para as gerações mais novas pelos griots e guinotes, que geralmente são pessoas mais velhas e responsáveis pela preservação e pelos ensinamentos da cultura iorubá, do mesmo modo que os índios, né, brasileiros fazem. Para transmitir os mitos iorubás, os griots e as griotes cantam, utilizam instrumentos musicais tradicionais e fazem uso de expressões faciais e corporais. A arte iorubá também é composta de cerâmica, tecelagem, esculturas e confecção de máscaras, como falei tanto nas aulas de artes em relação ao Romuald Hausmann. Feitas elas, né, para honrar seus deuses e os orixás. Esse tema também é trabalhado pelo nosso artista Romuald Hausmann em algumas de suas produções. Na língua iorubá, ori significa cabeça e chá iluminação. Assim, orixá quer dizer cabeça iluminada ou espírito iluminado. Os orixás têm origem humana. Eles são ancestrais africanos divinizados que se manifestam pela força da natureza, como a água, o trovão, o vento e o fogo. Quando essas forças se equilibram, produzem uma grande energia, o axé. Na tradição africana, em especial entre os Yorubás, Olorum é o Deus Supremo, criador das forças da natureza. Para os adeptos dos cultos africanos, a integração com a natureza é fundamental. Quanto maior for essa força, maior será a ligação dos seres humanos com os orixás e com o Olorum, sendo maior ainda o axé. A cultura iorubá espalhou-se pelo mundo, principalmente pelo Brasil, durante a época da colonização. Nagô ou Anagô era o nome que se dava aos negros escravizados que entendiam e falavam a língua iorubá. A Bahia foi a região onde os nagôs predominaram. Apesar das condições em que viviam, quando foram escravizados, os iorubás resistiram e muitos de seus descendentes até hoje lutam para perpetuar seus costumes e suas tradições. No Brasil, a principal religião de matriz africana é o candomblé, que também cultua os orixás. Essa foi a nossa aula de hoje. Segue então a agenda. A atividade é a página 81, certo?
E antes, façam a leitura das páginas 71 a 79. Essa atividade fica para quinta-feira. Até mais.